Queridos irmãos, Paulo, autor desta carta aos Filipenses, preso na sua primeira prisão em Roma, mostra para aqueles irmãos que, a despeito das suas circunstâncias, ele estava alegre. E a alegria desta carta exala aos nossos olhos e aos nossos corações, de maneira que, a despeito das circunstâncias, Paulo, ele fala constantemente a respeito da alegria. Ele mostra que, a despeito das suas algemas, o Evangelho está progredindo no capítulo 1. Exorta aqueles irmãos a viverem em unidade, a desenvolver a sua salvação, e fala com alegria de Timóteo e Epafrodito no capítulo 2. No capítulo 3, exorta aqueles irmãos assim, realmente, a viverem de maneira que eles tomassem cuidado com aquilo que ele chama no capítulo 3 de obreiros, maus obreiros, cães, homens da falsa circuncisão. Esses homens eram os legalistas, esses homens eram os judaizantes, bem como os sensualistas no final do capítulo de número 3. Mas no capítulo 3 nós vimos que um dos grandes pontos de Paulo é mostrar que nós precisamos, na verdade, perder para ganhar. Isso aconteceu na vida dele. Ele colocou de lado todos os seus privilégios e reconheceu que nada daquilo proporcionaria realmente a salvação, somente a justiça de Cristo. Depois então de falar desses dois grupos, os judaizantes, depois de falar a respeito dos inimigos da cruz, que nós entendemos ser aqui os dualistas, homens que criam que o corpo era mau, que o espírito era bom, que você poderia então fazer o que quisesse com o seu corpo, porque isso não afetaria na sua salvação, de maneira então que esses homens, segundo o texto bíblico, versículo de número 19, o destino deles era a perdição, o Deus deles era o vento, a glória deles era a vergonha deles. Eles estavam mais preocupados com as coisas terrenas, com os prazeres desse mundo, do que com a pátria celestial. É quando, no final do capítulo 3, versículos que antecederam esse nosso texto, Paulo entra na perspectiva da glorificação, mostrando que estamos sim num processo de santificação, estamos sim correndo para conquistar aquilo que já foi conquistado para nós, o prêmio da soberana vocação, o alvo que é Cristo, e que as lutas virão, os inimigos se levantarão, mas ele diz no versículo 20 do capítulo 3 que a nossa pátria está nos céus e que precisamos então aguardar a volta do Senhor, porque nesta volta nós seremos glorificados, o nosso corpo de humilhação, segundo ele, será transformado em um corpo igual ao do Senhor, um corpo de glória, segundo a eficácia do poder do nosso Deus, que tem nos subordinado em todas as coisas. A partir daí, então, irmãos, o apóstolo Paulo passa a mostrar, na verdade, passa a exortar aqueles irmãos. Paulo passa a exortar com um desejo que, diante de tudo isso que ele expôs, esses irmãos possam se manter firmes nesta caminhada. Então ele faz uma série de exortações, onde hoje veremos as primeiras 4 exortações desse apóstolo, e semana que vem veremos as outras 3 exortações do apóstolo. Por isso o tema desta noite é este: exortações apostólicas. Dividiremos então esse texto em 2 etapas. Hoje estaremos vendo dos versos 1 a 5, semana que vem versos do 6 ao 9 da palavra do Senhor. Diante disso, vamos ver quais são as exortações do apóstolo Paulo, após de falar
da salvação, da justiça em Cristo, depois de falar dos inimigos, mas falar a respeito desta carreira que vai então adentrar na glória celestial e que devemos viver então com essa expectativa da glória. É quando não mais precisaremos buscar esta vida de santificação. Por quê? Porque estaremos desfrutando de uma plenitude junto com o nosso Senhor. Diante disso, veremos 4 exortações esta noite. A primeira delas está no versículo de número 1. Paulo vai exortar aqueles irmãos a permanecerem firmes. Permaneçam firmes. Leamos o verso de número 1, no capítulo 4, que diz: esta expressão que Paulo usa inicialmente está conectando aquilo que ele falou anteriormente. Ou seja, à luz do que eu acabei de falar para vocês a respeito dos legalistas, a respeito da justiça de Cristo, na qual nós devemos confiar em uma nossa, de como eu falei a respeito do prêmio da soberana vocação, como estamos caminhando, correndo como atletas rumo àquilo que já foi conquistado por nós, onde nesta caminhada nos depararemos com homens que são chamados de inimigos da cruz, porque os seus prazeres e a sua visão é totalmente focada neste mundo. Eu falei para vocês a respeito da glória, que devemos manter essa expectativa, e à luz disso, conectado com isso, à luz de tudo isso que eu acabei de fazer, meus irmãos, meus amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, ele então exorta esses irmãos a permanecerem de modo firmes no Senhor. Uma coisa interessante, que talvez uma leitura superficial a gente não perceba, é que antes de Paulo começar uma série de exortações, ele, como eu posso dizer de maneira mais popular, ele prepara o terreno. Observem bem, Paulo ele chama meus irmãos, mostrando o afeto que ele tinha por aqueles irmãos, mas não somente isso, chama esses irmãos também de quê? De amados, pois a igreja de Filipos certamente era muito amada por este apóstolo. Nós não vemos em outras cartas, até vemos, mas não são em todas as cartas que Paulo demonstra o afeto e o amor que ele tinha, tal como ele demonstra por esta igreja de Filipos. Ele então chama aqueles homens a quem ele iria exortar aquela igreja de irmãos, de amados, de muito saudosos. Chama aqueles irmãos de minha alegria e coroa. O interessante é que na língua grega existem 2 palavras para coroa. Uma é diadema, que é a ideia da coroa de um rei. E a outra expressão é Stéphanos, que é uma coroa, não é, de louro, que era dada então para o atleta. Ou então alguém que iria se hospedar na casa de alguém e que em meio ao banquete era honrado com aquela coroa. A expressão que Paulo usa aqui não é diadema, não é a coroa de um rei. Na verdade, ele usa aqui Stéphanos. A ideia, queridos, é que aquela igreja, ele via aquela igreja como a sua coroa, como a sua alegria, mas ao mesmo tempo ele tinha a compreensão de que no final da carreira, tudo aquilo que ele se empenhou, o seu pastoreio, o seu esforço, aquela igreja serviria como coroa para ele. Ou quem sabe, a visão de quando ele estivesse no banquete celestial com Cristo, e se Cristo fosse dar alguma honra, certamente ele se
lembraria de Filipenses e o que Paulo fez por aquela igreja e como Paulo cuidou daquela igreja. Então Paulo, ele tem essa perspectiva, ele estava falando da glória e parece que a visão celestial ainda não sumiu da sua mente, e ele chama aqueles irmãos da sua coroa, da sua alegria. Paulo sabia quão preciosos eram aqueles irmãos, quão amados eram aqueles irmãos, e ele, como um atleta que estava correndo para viver para a glória de Deus, ele sabia que no final daquela corrida, ao receber os seus prêmios, a igreja de Filipos seria levada em conta, à luz de tudo o que ele fez por aquela igreja. Paulo, então, após preparar o coração dos seus ouvintes, ele diz então: sim, amados, mais uma vez, amados irmãos, sim, meus amados. Ele está com toda a prudência possível, porque ele vai entrar em detalhe, irmão, ele vai entrar em temas bastante difíceis e polêmicos, que estavam causando divisão na igreja. Mas ele prepara os seus ouvintes para mostrar: olha, a exortação, ela é feita em amor. Às vezes eu noto que as pessoas ficam incomodadas, não sei, quando são exortadas. Paulo está nos ensinando que a exortação, ela deve sim ser feita, mas é uma exortação pautada em amor. É uma exortação que tem o interesse de fazer com que a igreja progrida, com que a igreja cresça, com que aqueles irmãos abandonem o que está sendo de errado e que possam crescer. Então Paulo, em amor, passa a exortar aqueles irmãos, certo de quão preciosos eles eram. E esse é o meu desejo, querido, também esta noite. Certamente vocês são preciosos para esse pastor. E aquelas exortações que nós ouvimos, que a igreja de Filipos ouviu, nós também ouviremos este domingo e no domingo que vem. E que você saiba que isso será feito em amor, buscando a edificação da igreja, o crescimento da igreja e a transformação e a mudança daquilo que realmente está errado e que precisa ser consertado. Diante disso, Paulo exorta: permanecer deste modo firmes no Senhor. Paulo, irmãos, vai mostrar que à luz de tudo o que foi conquistado, à luz de todo o progresso no qual eles conseguiram alcançar, lógico, com a boa graça de Deus, à luz da manifestação da justiça de Cristo em seus corações, à luz dos embates e dos perigos externos e internos. Por quê? Externamente haviam quem? Haviam judaizantes que estavam constantemente importunando aqueles gentios da igreja em Filipos. Havia também externamente os inimigos da cruz, que queriam levar aqueles irmãos então às práticas deste mundo, a se deleitar dos prazeres, porque afinal de contas o corpo é mau, o espírito é bom, então comamos e bebamos. Havia perigos externos, mas também havia perigos internos. Paulo, no capítulo 2, falou muito a respeito da unidade. Paulo já havia falado e nos deixa bastante claro que aquela igreja tinha dificuldades, irmãos. Parece que havia facções, divisões, partidarismos, e isso vai ficar ainda mais claro. Quem sabe, à luz desse contexto, apóstolo Paulo está preso, aquele a quem nós tanto amamos, quem fundou esta igreja. Temos perigos externos, temos perigos internos, nós temos talvez tudo para abandonar esta fé. Paulo exorta: permanecer firmes. E a expressão que ele usa aqui é a expressão usada para o soldado que está na frente de batalha, sendo atacado pelos inimigos, e ele não dá sequer um passo para trás. Ele permanece com seus pés fincados.
e ali ele está posto para batalhar. Paulo então exorta aquela igreja a permanecerem firmes, firmes nas suas convicções, firmes no que? Nos seus sonhos, nas suas doutrinas, não, firmes no Senhor. Permaneçam firmados em Cristo. Que Cristo seja a sua eterna esperança, a sua maior confiança, o seu maior consolo, o seu maior deleite. Ele te alcançou pela graça, de maneira que não importa o que venhamos enfrentar, permaneçamos firmes, não abandonemos a carreira cristã. Isso é importante, irmãos, para as nossas vidas hoje, porque nós passamos por lutas. Existem lutas de fora para dentro da igreja. Passamos por lutas, sim. Pessoas lá fora que vêm então para nos importunar, para fazer com que abramos mão do Evangelho verdadeiro. Vem até mesmo questionar a nossa fé, a nossa doutrina. Vem então, não é, querer medir, não é, resultados espirituais por números. Nós somos assolados pelo secularismo. Nós somos assolados, irmãos, por essa mídia televisiva que está entrando nas casas dos crentes, espalhando muita perversão. Nós somos assolados com a falsa doutrina, nós somos assolados por tantas coisas, queridos. Tantas coisas. Mas dentro da igreja também temos as nossas dificuldades. São dificuldades de relacionamento. São dificuldades em fazer a obra do Senhor. São limitações que nós passamos, desde questões estruturais, questões financeiras, tantas coisas. Então existem sim lutas externas, existem sim lutas internas. Muitas vezes as pessoas se desapontam com os líderes da igreja, se desapontam com a organização, se desapontam, querem abandonar as coisas. Permaneçamos firmes, irmãos, firmes no Senhor. Nós fomos feitos, queridos irmãos, para viver de maneira santa e repreensível. E como diz o autor aos Hebreus, lá no capítulo 10, aqueles que retrocedem para a perdição. Mas nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição, nós somos aqueles que perseveram pela fé. A fé em quem? Em Cristo. Por isso, eu não sei como você já chegou aqui. Você está triste, você está desanimado, você está desapontado, você está pensando em desistir, você está pensando em partir deste evangelho para o outro, você está pensando, quem sabe, em abandonar as trincheiras desta batalha. Deixe-me dizer algo para você: permaneça firme no Senhor. Haveremos de enfrentar lutas, sim, externas e internas, mas no Senhor permaneçamos firmes em nome de Jesus. A segunda exortação do apóstolo está relacionada à harmonia. Ele vai dizer para aqueles irmãos que eles deveriam pensar concordemente. Leamos o versículo 2 e 3, que diz assim: Queridos irmãos, aqui se confirma o que o apóstolo Paulo havia falado em capítulos anteriores.
Eu peço para você abrir o capítulo 2 desta mesma carta. Quero lembrar os irmãos, quando o apóstolo Paulo, a partir do versículo 2 do capítulo 2, diz assim: completai a minha alegria. Era como se aquela igreja estivesse desfrutando, sabe, Paulo estivesse desfrutando a luz daquela igreja de bastante alegria. Eu estou feliz com tudo que está acontecendo no meio de vocês, mas existe algo que tem me incomodado, algo que tem me entristecido. Eu almejo que vocês completem a minha alegria nesse sentido. E ele diz: de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais nada por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É quando ele então diz: olhem para Cristo. Cristo, ele se humilhou, não usou com usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se da sua glória, assumiu forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Aquilo que Paulo já havia tratado anteriormente, ele volta aqui, e há mais uma vez uma exortação da parte do apóstolo Paulo, agora usando nomes. Evódia, uma das irmãs daquela igreja, cujo significado do seu nome, queridos irmãos, é boa sorte. Sintique, que quer dizer afortunada. Essas mulheres, ao contrário do que talvez alguns pensem, à luz desse texto nós vemos que elas eram membros desta igreja. Não eram qualquer um, eram membros dessa igreja. Nós vemos que elas eram cooperadoras do Evangelho com o apóstolo Paulo. Eram cooperadoras do Evangelho com o apóstolo Paulo. Auxiliaram Paulo no trabalho do Evangelho. E que essas mulheres, na verdade, eram crentes. Elas tinham seus nomes escritos no livro da vida. É interessante porque quando nós lembramos dessas mulheres, nós pensamos então que elas eram, mulheres completamente ímpias, quem sabe? Não. Eram mulheres crentes que queriam servir ao Senhor, mas não estavam entrando em concordância. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer: olha, eu rogo a vocês. E olha como Paulo é fantástico. Rogo a Evódia e o quê? E rogo a Sintique. Ele poderia dar uma ordem, não? Sim. Mas ele está pedindo, como um bom pastor que age de maneira prudente, ele está rogando. Imagine se ele só rogasse a Evódia. Rogo a Evódia. Ele faz questão de rogar a Evódia, ele faz questão de rogar a Sintique, mostrando e pedindo que aquelas irmãs, cooperadoras no Evangelho, amadas pelo apóstolo Paulo, pudessem pensar de maneira concordemente. O que é, pastor, então, concordemente? É ter a mesma opinião, é entrar em acordo, por assim dizer. Imagine então o que era, porque há quem invente muita coisa, como por exemplo, tem pessoas que dizem que essas irmãs Evódia e Sintique, elas eram das seções dos judeus e dos gentios. Era como se uma encabeçasse, a parte, judaica da igreja, e a outra era a parte gentílica. Então havia esta briga. Não temos como compreender isso à luz do texto. Mas temos que ver claramente que havia então partidarismo, vanglória. Cada uma pensava no que era propriamente seu.
E Paulo então, como bom pastor, roga a Evódia, roga a Sinti, que olha, que vocês possam pensar a mesma coisa, agora a mesma coisa, e entrar na mesma opinião, pensar concordemente no Senhor. Paulo está dizendo, irmãs, vocês precisam deixar de lado o que é propriamente seu. Sabe quando você faz uma proposta? Não, vamos fazer isso, pastor. E você só fica satisfeito se for aquilo do jeito que você quer. Que você não consegue pensar na perspectiva do reino. Você pensa naquilo que é propriamente seu. Provavelmente esta igreja, então, havia essas duas mulheres, e havia sim, mas provavelmente elas estavam, então, divergindo quanto a coisas pequenas da fé. Irmãos, eu já vi igreja tendo que fazer assembleia para mudar púlpito de lugar. Igreja fazendo assembleia para saber qual é a cor para pintar a igreja. Sabe? É assim, são essas coisas pequenas que às vezes causam uma divergência grande na igreja. Não sabemos o que era, mas Paulo deixa bastante claro. No Senhor, pensando nas coisas do reino, na glória do Senhor, vocês vão negar o eu de vocês. E de certa maneira essas irmãs estão sendo exortadas a negar as suas vontades, a negar as suas paixões, deixar todo o partidarismo, vanglória, olhar para Cristo e no Senhor pensarem na mesma forma. Como diz o apóstolo Paulo no capítulo 2, pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Mas a coisa estava tão complicada, permita-me dizer para vocês, que Paulo ele vai precisar de uma ajuda. Como a coisa, queridos, naquela igreja estava bastante complicada entre essas irmãs, entre esses grupos, por assim dizer, Paulo, ele pede ajuda. Ele vai dizer o seguinte: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Aquelas irmãs foram cooperadoras de Paulo no Evangelho. Provavelmente eram mulheres de destaque, sim, dentro da igreja de Filipos. Se você ver o versículo 1 de Filipenses, Paulo vai falar lá, ele se dirige da parte de Deus para os bispos e diáconos daquela igreja. Provavelmente a liderança dessa igreja não estava conseguindo resolver o problema e a divisão delas. E então ele pede ajuda ao companheiro de jugo. E aqui, irmãos, temos um grande problema. Há uma divergência muito grande, eu não quero me deter muito nisso, mas só para vocês terem ideia do que acontece. Aqui nós vemos que Paulo está se dirigindo a uma pessoa. Paulo está tratando esse companheiro de jugo como alguém pessoal. Uma pessoa, ele está se dirigindo para alguém. Então as pessoas ficam perguntando quem é esse alguém. E aí vem as mais diversas opiniões. Por exemplo, Eusébio, um dos historiadores do início da igreja, ele diz que a expressão usada aqui é uma expressão utilizada para esposo, esposa, que na verdade Paulo está se referindo à sua esposa, que provavelmente era Lídia, que ele havia se casado, deixado então em Filipos, e ele agora está pedindo ajuda à sua companheira, para então auxiliar ele naquela empreitada com aquelas irmãs. Irmãos, como dizia Calvino, isso daí é mentira de monges fraudulentos. Não existe nada desse tipo. Até a própria expressão, que pode sim ser traduzido por esposa, na verdade está no masculino. Então, o máximo que poderia sair era um esposo. E aí
ficaria bastante complicado para a gente entender isso. Então esta pessoa, quem era? Era alguém anônimo, companheiro de jugo? Sim, pode ser. A ideia de alguém que compartilhou essa caminhada com Paulo, que sofreu e que estava lá naquela igreja, algum líder? Sim, pode ser. Mas existe uma outra opção. Esta expressão que Paulo usa aqui, queridos irmãos, nós podemos ver, se chama sísigos. E sísigos também é um nome pessoal. Quando você vai ler Filemon, ele faz o jogo de palavras. Quando ele fala a respeito de Onésimo, que significa útil, ele faz então um jogo de palavras. Então esses sísigos poderia então ser uma pessoa a quem ele estava se dirigindo lá, cujo nome, não é, significaria então este companheiro de jugo. Na verdade, irmãos, as pessoas debatem sobre isso, as pessoas têm as suas mais diversas opiniões, mas independente disso, de uma coisa eu tenho certeza: Paulo não tinha esposa, ok? E depois, isso daqui era uma pessoa, alguém que aqueles irmãos de Filipos sabiam quem era. Se era o irmão Sísigos, não sei, ou se era algum outro companheiro de jugo, mas de fato Paulo está pedindo a ajuda de um outro irmão para o quê? Para auxiliar aqueles irmãos na sua discórdia. Aquelas moças que se empreenderam com ele no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo está sempre olhando para a glória, e olha que coisa tremenda, vocês estão inscritos no livro da vida, vocês vão viver uma eternidade juntos. Então, pensando nesse ponto de vista, é bom vocês começarem a arrumar aí as diferenças de vocês. Nós vamos passar uma eternidade juntos. É bem verdade que lá não haverá nenhum tipo de facção ou de nada nesse sentido, mas de fato Paulo trata essas pessoas como pessoas crentes, e como crentes que são, deveriam viver de maneira crente, de maneira piedosa. E facção, divisão não pode existir no meio da igreja de Cristo. Por isso Paulo diz: pensem concordemente, e ele pede a ajuda desse companheiro para auxiliar estas irmãs. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa caminhada como igreja, nós vemos muitas vezes evódias e síntiques em nosso meio. Homens ou mulheres que parece que deixam de pensar nas coisas do reino e passam a pensar nas suas próprias prioridades. Querem que as coisas sejam feitas do seu jeito, conforme lhe apraz. Nós vemos às vezes, irmãos, pessoas na igreja que ficam brigadas uns com os outros por causa de tolices, coisas que verdadeiros irmãos, cujos nomes estão escritos no livro da vida, não deveria existir. Quando nós vemos, irmãos, certas divisões, facções, partidarismos, pessoas dentro da igreja querendo se gloriar: eu vou fazer isso porque é o meu nome, ou então vou fazer aquilo porque eu estou à frente. Irmãos, isso é vanglória. Deus não se agrada disso. Você precisa de quê? De um cargo para servir ao Senhor? Você precisa ser o quê? Um presbítero, um pastor, uma diaconisa, uma pastora? Se é que essas coisas existiram. Não existiram, para deixar claro. Não existem. Como nós vemos tanta vanglória dentro do povo de Deus. Pessoas que não querem negar a si mesmos. Pessoas que não estão preocupadas com os outros.
mas apenas com as suas próprias vontades, naquilo que é propriamente seu. Queridos irmãos, eu sempre converso com um conselho da nossa igreja, quando nós tomamos uma decisão, e para a glória de Deus, as nossas decisões sempre são feitas com unanimidade. No entanto, não passamos ainda por isto, mas caso algum irmão pense diferente, já pensou, mas chegamos num acordo, nós não podemos sair por aí dizendo, não, o conselho decidiu isso, como se você não fizesse parte do conselho. Nós, como conselho, nós decidimos isso. Nós, como liderança, nós decidimos isso. Nós, como igreja de Mandacaru, estamos empenhados nisso. É um projeto da nossa igreja, é um trabalho da nossa igreja. Não, é porque o presidente da UPH quer fazer um evangelismo não sei aonde. Não, irmãos, é o UPH, é a igreja de Mandacaru que está envolvida. Porque a SAF mandou fazer uma coisa e vai fazer um congresso, então, não, é a igreja que está envolvida. Não porque os jovens, porque os adolescentes, é a igreja do Senhor. Nós somos um corpo. E como corpo, precisamos, irmãos, caminhar juntos. Por isso aquela igreja estava passando por algumas dificuldades. Porque havia no meio deles facções, havia no meio deles partidarismos. E Paulo então exorta aqueles irmãos, abandonem tais práticas. Já imaginou como seria a vida de um pastor se a igreja tivesse menos partidarismo, vanglória? Se as pessoas não pensassem no que era propriamente seu, mas no do irmão. Ô irmão, ia ser maravilhoso, não é verdade? Vamos lá, parte número 3. Lição de número 3, olha aqui a exortação. Olha o que é que diz aí no versículo de número 4. Leamos. Mais uma exortação do apóstolo. Paulo exorta aquela igreja a se alegrar sempre no Senhor. E aqui, queridos irmãos, é importante nós destacarmos que Paulo, na verdade, está empreendendo uma ordem. É um imperativo do apóstolo, é uma ordem, alegrem-se. Mas não é uma ordem para um tempo futuro ou num tempo passado, é num tempo presente, que dá a ideia de continuidade. E é interessante, sabe por quê? Porque lembre-se de como Paulo estava. Preso. Já havia passado 2 anos em Jerusalém. Haveria de passar mais 2 anos ali em Roma. Estava em uma casa alugada, bem verdade, mas com um soldado romano sempre ao seu lado. Paulo estava passando por lutas das mais diversas. Não podia visitar as suas igrejas. Paulo, queridos irmãos, nos mostra que as circunstâncias para ele eram adversas. E como é que esse mesmo apóstolo está dando uma ordem? Alegrai-vos. Um dos grandes temas dessa carta é a alegria. Por quê? Porque Paulo está numa circunstância completamente adversa e está mandando o povo se alegrar. Mas aqui vem uma questão importante, irmãos. Esta alegria não pode ser confundida com sentimento. Eu gosto do que o pastor John MacArthur diz. Ele diz que esta alegria não é um mero sentimento que vai ser externalizado como um sorriso, uma gaitada. Não. Esta alegria é uma confiança interior. É uma confiança em Cristo, na sua obra. É a sua paz, é o seu deleite. Muitas vezes os nossos rostos vão estar com lágrimas nos olhos,
mas poderemos mesmo assim estar alegres no Senhor. Paulo, no capítulo 3, versículo de número 18, foi a única vez que ele disse que estava chorando, e chorava continuamente. Ele diz: digo até chorando que são inimigos. Como assim, Paulo? Você está aí chorando por causa das nossas lutas, mas ao mesmo tempo está mandando a gente se alegrar. Às vezes teremos lágrimas nos nossos olhos, mas isso não rouba a alegria que Cristo nos deu. Isso não rouba a alegria de sermos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Isso não nos rouba a alegria da paz que só Cristo pode dar. Isso não rouba a verdadeira alegria de ter os nossos pecados lavados e remidos. Isso não rouba a alegria das promessas divinas, cujo o fiel Senhor que prometeu cumprirá. Por isso, esta alegria não é um mero sentimento externalizado, é algo dentro do coração, é uma confiança genuína em Cristo, que gera uma alegria, que esta alegria é ultra circunstancial. Paulo diz: alegrai-vos quando? Sempre. Ou seja, Paulo está preso em Roma? Está, mas alegre-se. Paulo foi açoitado em Filipos? Foi, mas alegre-se. Paulo estava passando por um momento bom? Estava, então alegre-se, mas num momento ruim, alegre-se também. A alegria de Paulo não era pautada em circunstâncias. Muitos de nós estamos caminhando, queridos irmãos, e estamos dessa forma, quando as coisas estão bem, a vida financeira, quando o casamento está bem, quando os meninos não estão dando trabalho, quando a igreja está crescendo, estamos alegres. Mas esta alegria, querido, pode ser desfrutada quando o casamento não está bem, quando os meninos estão dando trabalho, quando a vida financeira não está indo muito bem, quando a igreja do Senhor está sendo perseguida, quando as lutas sobrevêm. Sempre podemos desfrutar desta alegria. Sabe por quê? Paulo diz: porque esta alegria é cristocêntrica, ela é centrada em Cristo. Alegrai-vos, uma ordem, em qualquer circunstância, sempre. Por quê? Porque ela é centrada em alguém, em Cristo. Nota a diferença das nossas alegrias. Nota a diferença daquilo que nós temos por alegria e daquilo que o mundo chama de alegria. Meus irmãos, quando eu vejo aí as pessoas buscando no mundo um prazer, é bebida, são outras drogas, é o sexo, é tantas coisas, e no outro dia ele acorda e continua com um vazio no seu coração. Empreendem viagens dos sonhos, quando voltam para casa, não encontram alegria. Depositam todas as suas esperanças em um casamento, e quando o casamento é desfeito, a sua alegria vai embora. Deposita toda a sua alegria e todo o seu esforço naquele emprego dos sonhos, e quando é demitido, a alegria vai embora. A alegria que Paulo está falando, ela não é pautada nas circunstâncias, ela é alicerçada em Cristo. Por isso, igreja do Senhor, alegre-se. Por isso, igreja do Senhor, alegre-se. Não podemos, em hipótese nenhuma, nos esquecer do que Cristo fez por nós. E por isso Paulo, uma outra vez, dá esta mesma ordem: alegrai-vos. É engraçado porque ele não vai dizer em nenhum outro momento: permaneçam firmes, e outra vez, permaneçam firmes. Pensem concordemente, outra vez, pensem concordemente. Não andeis ansiosos, e outra vez, não andeis ansiosos. Penseis demonstrem moderação, e outra vez, mais moderação não. Talvez por saber a dificuldade de viver esta palavra, ele então traz uma ênfase sobre a sua ordem: alegre-se. Eu não sei como você se achegou aqui, querido.
Talvez você está passando por grandes lutas na sua casa. Talvez você está passando por grandes lutas, não sei. Talvez, querido irmão, você está até mesmo com vontade de chorar. E muitas vezes, antes de dormir, você não consegue conter as lágrimas nos olhos. Mas deixe-me dizer algo para você. Existe uma alegria que não pode ser roubada. Essa alegria é Cristo Jesus. Se você já desfruta dessa alegria, renda-se a esta palavra, desfrute dela. Mas se você ainda não desfruta de Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, saiba que nele, e somente Ele, pode preencher esse vazio do teu coração e dar aquilo que o mundo não pode dar, que Satanás não pode dar, que a carne não pode dar. Somente Ele, Cristo Jesus, a verdadeira alegria. É quando, nessa última exortação que nós veremos hoje, o apóstolo Paulo então vai dizer, vamos ler versículo 5, seja Paulo está exortando aqueles irmãos a demonstrarem moderação. Isso era importante nesse contexto e também no nosso. Muitas eram as lutas que a igreja de Filipos estava passando. E diante das muitas lutas, diante dos ataques do inimigo, nós somos levados muitas vezes a revidar, a nos vingar, a agir na carne, a trazer o velho homem à tona. Mas Paulo então está dizendo, olha, a moderação de vocês, ela deve ser conhecida de todos os homens. Esta expressão moderação é interessante. O pastor William Hendrickson, ele disse que se você pegar todas as palavras da nossa língua no português, não vai conseguir expressar a riqueza desta palavra usada por Paulo na língua original. Então, o que poderia ser generosidade, não ter um espírito de vingança, sabe? Você pode pegar várias expressões que ainda não vai conseguir extrair a riqueza do que Paulo está querendo dizer. Os gregos naquele tempo usavam essa expressão para o sentido de ter um espírito manso. Essa ideia de você estar sendo atacado, mas você agir com prudência, com mansidão. É a ideia, irmãos, de em meio às lutas, você então agir com paciência, com prudência, com doçura. Poderia passar a noite falando expressões aqui e não conseguiria talvez explicar para os irmãos. Mas é isso que Paulo está dizendo. Queridos, em meio a todos os ataques, que vocês demonstrem esse espírito manso, essa paciência, essa doçura em meio às lutas. E que isso seja conhecido entre todos os homens. E digo mais, perto está o Senhor. Alguns entendem que é a ideia escatológica que Cristo então vai voltar e vai julgar as suas causas. Por isso, hajam com moderação. Diante dos ataques, esperem, o Senhor está perto. Outros entendem que é a presença do Senhor, que em meio aos ataques Ele lhe socorre, Ele lhe dá força, Ele está ao seu lado. Por isso, haja com moderação, não haja na carne, tenha o espírito manso, e o Senhor está ali lhe socorrendo, está ali lhe ajudando, fazendo com que você persevere, dando bom testemunho. Irmãos, independente de qual seja a perspectiva, de fato, o Senhor está perto. E é tempo então de agirmos desta forma, que o mundo possa ver a nossa moderação. Eu fico impressionado
como nós lidamos com situações onde nós vemos que as pessoas, quando estão sendo atacadas, veja isso dentro da igreja. Você diz alguma palavra com o irmão, e o irmão não gostou muito, e o irmão prontamente vai lá e faz o quê? Tá. Não é verdade? Que é isso, irmão? Calma. Não, eu vou lá levar desaforo para casa. Crente leva desaforo para casa. Crente, ele prefere ser injustiçado a cometer injustiça. Crente, ele sofre os ataques, é caluniado, sofre ataques externos e internos, e age com moderação, com prudência e paciência, sabendo que o Senhor está ao seu lado para lhe socorrer, e o mesmo Senhor ainda voltará e julgará então as suas causas. Moderação, irmãos, precisamos viver isso em nossa vida, sermos crentes moderados, crentes que não tenham no coração esse desejo de se vingar, que guarda rancor, que trama contra o outro. Isso é fruto, irmãos, certamente, daquilo que Paulo já havia falado anteriormente, das investidas dos judaizantes, dos inimigos da cruz, das facções, tudo aquilo que aquela igreja estava vivenciando. É quando então, Paulo, ele do versículo 6 ao versículo 9, ele vai então dar outras instruções e exortar a igreja. E convido você, a semana que vem, você está conosco, porque esse versículo 6 e 7 muito me ajudou, e eu quero compartilhar um pouco das minhas lutas também com os irmãos, e como a palavra de Deus é rica e maravilhosa. Eu queria concluir esta mensagem esta noite. Eu queria concluir para os irmãos, e que os irmãos pensassem: nós podemos e devemos exortar a igreja, mas essa exortação, ela precisa ser feita em amor. Eu não estou aqui pregando e pensando: eita, essa exortação é do presbítero Leandro, olha, essa exortação é da irmã Diana, essa exortação daqui é igual a Valdo, é para Valdo. Essa exortação aqui, essa daqui é do diácono Robério. Queridos, estou aqui em amor. Paulo falou para Evódia e para Sintique. É bem verdade. Em amor, procurou tratar os seus corações. Mas esta noite, eu contemplo esta igreja, e como igreja amada, nós precisamos ouvir essas exortações e viver. Primeiro, nos mantemos firmes em meio às lutas, às adversidades. Firmeza é o que Deus requer de nós. Ah, pastor, estou desanimado, irmão, esquece isso. Você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Você teve os seus pecados lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Há uma glória eterna que lhe espera, por isso persevere, mantenha-se firme. E se você está desanimado, e se você está pensando em deixar realmente esta caminhada, que você seja exortado esta noite a perseverar. Mantenha-se firme, irmão, no Senhor, nesta caminhada que nos está proposta. Segundo, é tempo de pensarmos de maneira que pensamos as mesmas coisas, que possamos contemplar o reino de Deus e saber que a minha opinião vai ser deixada de lado quando o melhor para o reino de Deus precisar ser feito.
que o que vai ser feito no reino de Deus não vai ser a minha vontade, a minha justiça, aquilo que eu quero, o que é propriamente seu. Mas precisamos pensar no Senhor. Precisamos deixar de lado o nosso eu, precisamos deixar de lado o nosso ego, o nosso senhorio. É isso que nós precisamos. Se você chegou aqui esta noite e você tem se esquecido disso, e talvez você está vivenciando isso no seio da igreja, arrependa-se em nome de Jesus. Arrependa-se em nome de Jesus. Procure o seu irmão, reconcilie-se com ele, peça perdão em nome de Jesus. Não procure ser superior a ele. Lembre-se do exemplo de Cristo. Terceira exortação: alegrai-vos sempre no Senhor. Crentes que murmuram, crentes que passam por lutas, sabe, e não conseguem ver outra coisa a não ser as dificuldades, os embates, as coisas deste mundo, não conseguem ver a boa mão de Deus. Ah, querido irmão, até mesmo quando você está no leito da morte, você tem sim o que agradecer a Deus. Querido irmão, alegre-se no Senhor. E se você na sua vida tem vivido uma vida de murmuração, crentes que constantemente a gente pergunta: você está bem, irmão? Ai, pastor, tá luta. Irmão, deixe disso. Alegre-se no Senhor. O que são essas circunstâncias? Amanhã o Senhor trará os seus próprios cuidados. Amanhã o Senhor trará os seus próprios cuidados, basta cada dia o seu mal. Alegre-se sempre no Senhor. E por último, lembre-se, como crentes, a nossa moderação deve ser vista por todos os homens. Ah, irmãos, como eu sei de situações onde as pessoas passam e veem testemunhos de crentes, e vê lares de crentes, sabe, e conversas de crentes, e ver ações de pessoas que se dizem crentes. Não, esse daí, para ser crente igual a esse, quero não, de maneira nenhuma. Pode chamar outro, que esse daí não é exemplo para a minha vida. A exortação de Paulo é que a sua moderação seja vista então por todos os homens. Ah, pastor, mas eu fui atacado, caluniado, ofendido, falaram do meu filho. Querido irmão, crente que é crente, ele sabe agir com prudência, doçura, paciência, moderação, generosidade, longanimidade. Ele tem um espírito manso. Isso lhe falta na sua vida. Peça a Deus que Ele lhe dará, em nome de Jesus. Que possamos encher os nossos corações de alegria com essas exortações, porque elas são feitas em amor, para que cresçamos e frutifiquemos para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor.